Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As melhores músicas, as principais notícias. Café com Notícia. Café com Notícias está no ar para você nesta segunda-feira, 20 de dezembro de 2021. Diego Soares no ar, junto com você a partir de agora, com as primeiras e principais informações. Vamos começando com a previsão do tempo. Boa semana, bom dia. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 20 de dezembro. Centro-Oeste. Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, fica nesta segunda-feira com sol, poucas nuvens e temperatura oscilando entre 22 e 31 graus. A umidade relativa do ar é de 40% a 100%. O município de Pontal do Araguaia, em Mato Grosso, comemora aniversário com tempo nublado, pancadas de chuva, trovoadas e temperatura variando entre 24 e 30 graus. A umidade do ar fica em torno de 80% a 100%. Norte. Manaus, no Amazonas, tem muitas nuvens, pancadas de chuva, trovoadas e temperatura marcando entre 24 e 33 graus. A umidade relativa do ar é entre 50% a 100%. A Aurora do Pará, no Pará, festeja aniversário com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura variando entre 24 e 33 graus. A umidade do ar é de 45% a 90%. Nordeste. Teresina, capital do Piauí, apresenta nesta segunda-feira pancadas de chuva, trovoadas isoladas, temperatura indicando entre 25 e 36 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 50% a 90%. Mombaça, no Ceará, está aniversariando com sol, poucas nuvens e temperatura em torno de 22 e 36 graus. A umidade do ar é de 30% a 80%. Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem sol com poucas nuvens e temperatura oscilando entre 19 e 36 graus. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 80%. Pontal do Paraná, no Paraná, está de aniversário com possibilidade de chuva e temperatura entre 19 e 27 graus. A umidade do ar é de 60% a 90%. Sudeste. Rio de Janeiro fica com sol, muitas nuvens e temperatura indicando entre 20 e 33 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 45% a 100%. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem nesta segunda-feira possibilidade de chuva isolada, com os termômetros marcando temperatura mínima de 16 e máxima de 26 graus. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 20 de dezembro. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. As brasileiras chegam tardiamente ao tratamento de câncer de mama. A constatação está em levantamento da Fundação do Câncer, que aponta um retrato das desigualdades em hospitais públicos e privados do país, realizado entre 2006 e 2018. O estudo, feito com base em dados dos registros hospitalares de câncer do Brasil, também aponta o quanto a escolaridade se reflete no acesso de mulheres ao tratamento, como explica o epidemiologista e consultor médico da Fundação, Alfredo Scaff, que integra o grupo responsável pela sondagem. As pacientes encaminhadas para tratamento nos hospitais do SUS a partir de serviços privados de saúde apresentam maior escolaridade
iniciam mais rapidamente o tratamento e em estágios mais precoces em comparação às pacientes diagnosticadas e encaminhadas pelo SUS. Das mulheres que chegaram ao tratamento hospitalar, já com o diagnóstico de câncer de mama feito pelo SUS, apenas 34,3% iniciaram o combate à doença antes de 60 dias. Entre aquelas que têm plano de saúde ou buscaram ajuda via rede particular, 48% começaram a se tratar em até 60 dias. Das pacientes encaminhadas pelo SUS, mais de 70% encontravam-se no estágio 2 e 3 da doença. Índice que cai para 60% entre as mulheres que chegaram ao tratamento encaminhadas via planos de saúde ou por atendimentos particulares. O câncer de mama é medido nos estágios iniciais 0 e 1, intermediários 2 e 3 e avançado 4. O epidemiologista Alfredo Scaff destaca que uma proposta importante seria expandir a chamada navegação para pacientes com câncer, sistema que conta com auxílio gratuito de profissionais a pacientes do Sistema Único de Saúde durante todo o processo da doença, desde o diagnóstico e ao longo do tratamento. Além de organizar a rede SUS para o diagnóstico precoce, é fundamental a implementação de um sistema de navegadoras que acelere o atendimento para essas mulheres com diagnóstico de câncer. O levantamento da Fundação do Câncer apontou que das mulheres encaminhadas via SUS, um total de 51,4% possuía ensino fundamental incompleto. Já entre as de origem particular ou via planos de saúde, 29,9% tinham ensino fundamental incompleto. A Fundação do Câncer é uma instituição sem fins lucrativos, criada em 1991, que capta recursos e investe em prevenção, diagnóstico precoce, assistência e programas de combate a diferentes formas da doença. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. O Vasco voltou a conviver com uma decisão judicial que movimentará o ambiente político do clube. Na sexta-feira passada, a juíza Kátia Silene da Hora Machado Burgarim, da 42ª Vara Civil do Rio de Janeiro, decidiu que 28 beneméritos, anteriormente suspenso, têm de retomar as suas funções. Para que o presidente Jorge Salgado dê explicações sobre o fracasso do futebol em 2021, deve andar no Conselho Deliberativo. Foi o jornal Lance que revelou inicialmente a informação da decisão judicial. A pauta do Conselho Deliberativo está parada desde outubro, quando o presidente Carlos Fonseca se deparou com uma liminar que manteve a suspensão dos beneméritos. Eles são, na verdade, 27, afinal, um faleceu recentemente. O dirigente pediu parecer jurídico sobre a ação que tramitava desde 2017 ao clube, que confirmou a suspensão. Durante todo este mês é realizada a campanha Dezembro Verde, com a intenção de alertar a população sobre as consequências e o enfrentamento aos maus-tratos de animais de estimação. Apesar de não existir estatísticas oficiais, a estimativa da Organização Mundial da Saúde é que 30 milhões de cães e gatos vivem desabrigados no Brasil. A escolha deste mês está ligada ao aumento no abandono de pets, que coincide com o período de viagens, início das férias escolares e as festas de fim de ano. As ações do Dezembro Verde destacam a importância da guarda responsável e lembram que abandonar ou maltratar animais é crime previsto em lei federal. Em setembro do ano passado, a lei foi reforçada e as penas aumentadas. É o que explica Ana Paula Vasconcelos, vice-presidente da Comissão de Direitos dos Animais da OAB no Distrito Federal. Antes nós tínhamos uma legislação que previa uma pena de 3 meses a 1 ano. Hoje, com o acréscimo do artigo 32A, nós temos a previsão para aqueles que maltratam cães e gatos, uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, além do pagamento de multa e a perda da guarda do animal. Com isso, nós temos, além do caráter punitivo, nós também temos o caráter educativo, uma vez que a sociedade está muito mais atenta, o número de denúncias em todo o país tem aumentado de forma substancial, porque a população agora tem a sensação de punição. Ao comprar ou adotar um animal de estimação, o tutor se compromete a assumir deveres para promover o bem-estar do bicho e garantir sua saúde e integridade física.
As maiores causas de abandono estão ligadas à doença dos pets, problemas com adaptação, convívio com crianças e idosos e a mudança na condição financeira das famílias. Portanto, no mês em que é comemorado o Dia Internacional dos Direitos dos Animais, a recomendação é para que as pessoas não adotem ou comprem um animal por impulso, pois são vidas que dependem dos seus tutores. Com supervisão de Roberto Pisa, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim. A cartilha da Fiocruz diz que o momento ainda é de cautela, apesar de todos os indicadores da pandemia serem positivos em relação à queda do número de casos e de mortes e também ao avanço da vacinação. A Fiocruz faz algumas recomendações para as festas de fim de ano. A primeira delas é manter a carteira de vacinação em dia. Já na hora da festa, é preciso limitar o número de convidados, fazer as comemorações preferencialmente em ambientes abertos ou bem ventilados. As toalhas de pano devem ser descartadas. O álcool gel deve ser disponibilizado para os convidados e todos devem utilizar máscaras, que só devem ser tiradas no momento de comer ou de beber. Na mesa, a recomendação é para uma distância de 1,5 metro entre um convidado e outro. Se isso não for possível, a Fiocruz recomenda colocar mais mesas pela casa ou então que as pessoas comam em cadeiras e bancos espalhadas para evitar uma aglomeração no momento em que estiverem sem máscaras. O Ministério da Educação e a Fundação Banco do Brasil assinaram um acordo de cooperação para levar internet a cerca de 500 escolas públicas de todo o Brasil. A expectativa é facilitar e conectar escolas que estão em regiões com baixo ou nenhum acesso à internet em diversos estados do país. A conectividade destas escolas deve facilitar o acesso de professores e alunos aos conteúdos de cursos disponíveis nas plataformas do Ministério. É o caso do AvaMec, Ambiente Virtual de Aprendizagem. O secretário de Educação Básica do MEC, Mauro Rabelo, explica a ligação entre a capacitação dos professores com a distorção que existe entre a idade dos alunos e a série que eles cursam. Propiciar a esses professores dessas escolas e, consequentemente, também para seus alunos, esse acesso a essas formações que estão disponibilizadas aqui no âmbito do Ministério. Outra observação feita foi em relação à questão da relação, a alta correlação entre formação adequada de professores e baixa distorção e idade séria. Então, se você oferta uma formação de qualidade, você também ajuda as escolas a adequar a relação idade séria dos nossos estudantes. A tecnologia do 5G deve chegar ao Brasil até julho do ano que vem. E, segundo o MEC, deve facilitar a chegada de internet de qualidade nas escolas de todo o país. Com a supervisão de Roberto Pisa, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim. Se você acha que as únicas formas de um lutador ser nocauteado é recebendo chutes, socos, joelhadas ou cotoveladas, está enganado. O peso mosca americano Justin Little, que disputava a terceira luta do MMA amador, acabou sofrendo a terceira derrota seguida. A primeira por nocaute, as duas anteriores haviam sido por finalização, mas desta vez de uma forma inusitada. Após sofrer um chute no estômago, Little simplesmente vomitou no chão do cage, o que forçou o árbitro a encerrar imediatamente a disputa, decretando nocaute técnico em favor do seu adversário americano Van Sam. A luta aconteceu no dia 10 de dezembro, na cidade de Independência, no estado americano de Missouri, e foi válida pelo evento Fight Alliance Championship 11, que reúne lutas profissionais e amadoras. Café com Notícias faz intervalo e volta já. Café com Notícia. Você está ouvindo Redimissões. Café com Notícia. Jovem, versátil e forte fisicamente, Gabriel Sara é um dos atletas mais valorizados do Brasil no mercado europeu. Aos 22 anos, o meia do São Paulo convive com a possibilidade de receber propostas na janela de transferências de janeiro. Sara está de férias e alheio às especulações, porém há a expectativa de que até 2 times do futebol europeu que sondam os representantes do jogador possam fazer proposta no próximo mês. Segundo o levantamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, publicado nesta sexta-feira, cerca de metade da população brasileira não tem acesso a serviços de esgoto. É o que mostra os dados relativos a 2020 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Dos 5.570 municípios, 4.744 enviaram seus dados sobre a rede de esgoto. O levantamento mostra que mais de 94 milhões de brasileiros são afetados pela falta de saneamento básico. Outro dado importante é que apenas a metade do esgoto coletado é tratado. Por regiões, os municípios do Sudeste têm a melhor cobertura de tratamento, com 80,5% da população atendida.
A região norte é a menos favorecida e apenas 13,1% tem acesso a saneamento básico. Quando o assunto é água tratada, 5.350 municípios enviaram os dados para o levantamento e 93,4% da população que vive em áreas urbanas tem acesso ao serviço. O balanço estima que entre os municípios que enviaram as informações sobre resíduos sólidos, existem mais de 1.500 lixões em funcionamento. São 652 aterros sanitários e 617 aterros controlados. Em julho do ano passado, foi sancionado o Marco Legal do Saneamento Básico, que estabelece o ano de 2033 como meta para que 90% da população tenha acesso à coleta e tratamento de esgoto, água e resíduos sólidos. Com supervisão de Roberto Pisa, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim. A rua 25 de Março, no centro de São Paulo, é um dos principais pontos de comércio popular do país. Muita gente vai até o local para garantir os presentes de Natal. O copeiro Francisco de Assis Lima comprou brinquedos para os 8 netos. Boneca, carrinho, tem um boneco de personagem. Tem que dar um jeito para agradar a criançada, né? De acordo com uma pesquisa da Associação Comercial de São Paulo, feita em todo o país, as vendas de Natal devem crescer 10% este ano, em relação ao mesmo período do ano passado. 41% dos brasileiros devem ir às compras, mas outros 41% dizem que não vão gastar nada, e 17% ainda estão indecisos. A 25 de março funciona como um termômetro da economia. Muitos lojistas vão buscar produtos para reabastecer os estoques das lojas. A vendedora Maria dos Santos Amaral comprou produtos para costurar e vender. Para ela, o ritmo ainda não está como antes. Esse ano melhorou sim um pouco mais, que o ano passado ninguém fez nada. Esse ano a gente já conseguiu fazendo alguma coisa. Mesmo assim, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio, este Natal deve movimentar cerca de 60 bilhões de reais em vendas. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul concentram mais da metade de toda a movimentação. Os supermercados e os setores de vestuário e calçados se destacam, juntos, claro, com os brinquedos. O estoquista Daniel Manarese comprou os presentes para os filhos gêmeos que estão fazendo aniversário. Estou levando 2 carrinhos para eles e algumas coisas que a gente precisa para casa. Semana que vem eu volto para o Natal. Para a Confederação dos Lojistas, 124 milhões de pessoas devem ir às compras. A principal justificativa de quem não vai comprar é a falta de dinheiro. De São Paulo para a Rádio Nacional, Dima Soldi. O leilão da segunda rodada de licitações dos volumes excedentes da seção onerosa do pré-sal arrecadou mais de 11 bilhões de reais em bônus de assinatura. 2 consórcios venceram, cada um com 3 empresas. Os bônus são o valor pago em dinheiro pelas empresas que arremataram áreas na licitação. Realizado pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás e Combustíveis, nesta sexta-feira no Rio de Janeiro, foram arrematadas as 2 áreas que estavam em oferta, Sépia e Atapu, ambas na Bacia de Santos. A seção onerosa é o contrato de exploração de petróleo operado pela Petrobras em uma área do pré-sal na Bacia de Santos e foram leiloados os volumes excedentes desse contrato com a participação obrigatória da estatal como operadora em 30% das áreas. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participou da segunda rodada realizada em um hotel na Barra da Tijuca e afirmou que o leilão vai permitir um aumento de 12% na produção do pré-sal nos próximos 5 a 6 anos. O ministro ainda destacou a importância dos investimentos que serão possíveis para estados e municípios. Só essa segunda rodada vai propiciar a estados e municípios mais 7,7 bilhões de reais e vão se somar aos 11,7 bilhões de reais da primeira rodada, de mais de 19 bilhões de reais para estados e municípios. Investimentos contratados de 420 bilhões, que hoje serão somados mais 210 bilhões de reais, com mais de 500 mil empregos gerados. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que também esteve presente no leilão, celebrou o aumento no número de participantes e destacou a robustez dos investimentos que trará para o país. Pode ter havido até mais recursos na primeira rodada, mas eu considero a segunda rodada ainda mais importante, exatamente porque essa adaptação trouxe
um aumento expressivo no número de participantes. E essa onda de investimentos que vão trazer emprego, renda, inovações, royalties, impostos, tudo isso que permite a um país que tem muitos recursos naturais. Nós temos 20, 30, 40 anos justamente para transformar esses recursos em cérebros, em escolas, em saúde, em saneamento, justamente em recursos que melhorem o que o Brasil tem de melhor, que é a população. O critério para a escolha das empresas vencedoras foi o excedente em óleo para a União, que é a parcela de petróleo a ser repartida entre a União e a empresa contratada. Os percentuais desse excedente em óleo ficaram em 37,43% para a área de Sépia e 31,68% para a Atapu. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 20 de dezembro. Centro-Oeste. Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, fica nesta segunda-feira com sol, poucas nuvens e temperatura oscilando entre 22 e 31 graus. A umidade relativa do ar é de 40% a 100%. O município de Pontal do Araguaia, em Mato Grosso, comemora aniversário com tempo nublado, pancadas de chuva, trovoadas e temperatura variando entre 24 e 30 graus. A umidade do ar fica em torno de 80% a 100%. Norte. Manaus, no Amazonas, tem muitas nuvens, pancadas de chuva, trovoadas e temperatura marcando entre 24 e 33 graus. A umidade relativa do ar é entre 50% a 100%. A Aurora do Pará, no Pará, festeja aniversário com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura variando entre 24 e 33 graus. A umidade do ar é de 45% a 90%. Nordeste. Teresina, capital do Piauí, apresenta nesta segunda-feira pancadas de chuva, trovoadas isoladas, temperatura indicando entre 25 e 36 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 50% a 90%. Mombaça, no Ceará, está aniversariando com sol, poucas nuvens e temperatura em torno de 22 e 36 graus. A umidade do ar é de 30% a 80%. Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem sol com poucas nuvens e temperatura oscilando entre 19 e 36 graus. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 80%. Pontal do Paraná, no Paraná, está de aniversário com possibilidade de chuva e temperatura entre 19 e 27 graus. A umidade do ar é de 60% a 90%. Sudeste. Rio de Janeiro fica com sol, muitas nuvens e temperatura indicando entre 20 e 33 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 45% a 100%. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem nesta segunda-feira possibilidade de chuva isolada, com os termômetros marcando temperatura mínima de 16 e máxima de 26 graus. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 20 de dezembro. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Café com Notícias desta segunda-feira fica por aqui, agradecendo o carinho da sintonia e audiência. Amanhã, terça, tô de volta com você. Um forte abraço, fiquem bem e até amanhã. Café com Notícia.